Olá, muito boa noite a todos. Como estão? Olá, Tânia, Vânia também. Já chegaram aqui conosco. Vamos dar continuidade hoje aos estudos do livro Nosso Lar. Como vai, Alan? Tudo bem? A Solange? Vamos vibrar sim, Tânia. Vamos vibrar pela sua mãe. No final, mentalize bastante ela, tá? Tenho certeza que ela vai ser bem recepcionada no mundo espiritual. Olá, Yara. Boa noite. Hoje trabalharemos o capítulo 17 do livro Nosso Lar, em casa de Lísias. Tá? André Luiz chegando na casa do amigo. Tudo bom? Como vai aqui? Ó? Sueli, eu falei, Juscelina, a Malu, a Kátia, o Ed. Como vai, Ed? Firme? Todos bem? Então vamos começar. Olá, Dalva. Boa noite também. Eu vou ler um trecho pequenino do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, para fazermos a nossa prece, vincularmos o nosso pensamento ao alto, ok? E depois darmos sequência ao nosso estudo. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem, indubitavelmente, um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Vamos fazer a nossa prece? Vamos então procurar agora mentalizar os nossos amigos espirituais, o nosso mentor espiritual, nosso anjo guardião, que nos acompanha, que nos dá força, que nos estimula, que nesse momento, vinculando o nosso pensamento e sentimento a ele, e em Jesus, o nosso divino amigo, recebamos vibrações de renovação, de forças, de ânimo, de coragem, para conseguirmos levar adiante as nossas provas, os nossos testemunhos, lembrando que a dor sempre é passageira, sempre tem um momento para terminar, que consigamos ser fortes e compreendermos o sentido dela na nossa vida, que os bons espíritos nos inspirem, nos amparem, envolvam o nosso lar, os nossos entes queridos, e que sigamos confiantes à frente sempre. Muito obrigado, Senhor, assim seja. Muito bem, meus queridos. Uma boa noite para quem chegou aqui enquanto fazíamos a prece. Olá a todos vocês. Vamos dar continuidade. André Luiz, agora, nesse capítulo 17, em Casa de Lísias, ele vai nos contar o que aconteceu com ele, como que ele saiu do hospital em que se encontrava, né? Depois, na hora que estiver terminando o nosso estudo, eu vou olhar os comentários, ok? Daí, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fique tranquilos que daí a gente responde, tá? Não se passaram muitos dias após a inesperada visita de minha mãe, vocês se recordam que a mãe de André Luiz o visitou, né? Ali, dando as notícias tanto dela, quanto das irmãs dele, que estavam, eram duas irmãs que estavam na região do umbral, o paizinho dele também em dificuldade no mundo espiritual, e ela pedia forças para ele. Reaja, André, reaja, me ajude, porque o trabalho é grande aqui, não é? Aqueles que amam não deixam de amar os seus entes queridos. E ela se desdobrava entre auxiliar aqueles que ficaram na Terra, né? Tanto que ela falou que várias vezes visitava os seus netos, mas também auxiliava aqueles que eram filhos e o próprio esposo que desencarnaram em condições difíceis e estavam no mundo espiritual passando necessidades.
Ela contava com uma das filhas, já em equilíbrio, que acabou reencarnando para auxiliar os familiares. Então ficou ela e pedia essa força para André. Então ele continua. Quando Lísias veio me buscar a chamado do ministro Clarencio, segui-o surpreso. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Meu amigo, disse afável, doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna, que era o médico, lembram? Que tinha diagnosticado André Luiz como suicida. Henrique de Luna deu por terminado o seu tratamento na última semana. E é justo agora aproveite o tempo observando e aprendendo. Então ele estava liberando André Luiz dos cuidados médicos e, ao mesmo tempo, abriu a oportunidade do quê? Para ele fazer as experiências na cidade Nosso Lar. Conhecer os ministérios, fazer aprendizados, desenvolver espiritualidade. Obviamente, aqueles ministérios superiores ele não tinha acesso, porque ainda não tinha condições para compreensão, não ainda vibrava naquelas faixas maiores. Mas ele poderia, né, através dessas experiências, desses estágios, conhecer mais a realidade do mundo em que se encontrava. Olhei para Lísias como irmão que devia participar da minha felicidade. Indizível naquele instante. O enfermeiro correspondeu-me ao olhar com júbilo intenso. Não cabia em mim de contente. Era o início de uma vida nova. De alguma sorte poderia trabalhar, ingressando em escolas diferentes. Meus amigos, é mais ou menos quando nós começamos a descobrir a espiritualidade. Quando nos tornamos espíritas, por exemplo, aqueles que viemos de outras religiões, começamos a entender o que se passa acerca da vida, de onde viemos, para onde vamos, o que passamos na Terra, qual é o nosso planejamento reencarnatório, o que ocorre no momento da desencarnação, da reencarnação, no momento do sono. Nós ficamos tão maravilhados com tudo isso e queremos aprender mais e mais e mais. E se abria a oportunidade para André Luiz de desenvolver esses recursos. E as rápidas observações que ele teve no mundo espiritual até agora o deixaram deslumbrado. Então ele descortinava algo novo a partir de então. Né? Era uma nova oportunidade de aprendizado e de trabalho para que ele se sentisse útil. Então observem que no mundo dos espíritos, quando estamos parados, nos sentimos estacionados, paralisados, né? Não aproveitando os nossos potenciais. Então, era importante essa oportunidade de trabalhar. Tá? De alguma sorte, ele poderia trabalhar, mas Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, minha alegria, acentuou. Tornando-se dispensável sua permanência no parque hospitalar, examinarei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Consultarei alguma de nossas instituições. Do que ele está falando aqui? Onde André Luiz iria residir a partir daquele instante? Olha como é uma situação interessante essa. Porque ele ficou todo o período até então no parque hospitalar, só que teve alta. Quando nós estamos no hospital e temos alta, o que ocorre? Voltamos para nossa casa. Só que André Luiz não tinha casa. Vejam, a mãezinha estava em regiões superiores. Ele não poderia ir, né? Porque ele não tinha condições espirituais para ir a regiões superiores. O seu pai em regiões infelizes do umbral. Suas irmãs também. Então, ele estava, entre aspas, sem uma residência fixa. Tanto que Clarencio começou a observar onde poderia situá-lo numa das instituições ali de Nosso Lar. Tá? A gente imagina o quê? Um prédio compartilhado, né? Algum local específico que ele pudesse ali ter e fixar o seu local de apoio entre as tarefas, entre os trabalhos.
E quando ele recebeu essa informação, Lísias, que estava junto, interviu. Olha o que ele diz. Lísias, porém, cortou-me a palavra, exclamando, se possível, estimaria recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Lá, minha mãe o trataria como filho. Então, ele convida André Luiz a permanecer em sua casa durante o período das observações. Ele não fala nada depois, por enquanto. Mas ele seria um convidado para residir naquele mesmo ambiente, naquele mesmo lar, mostrando afinidades que esses espíritos possuíam, né? Uma coisa importante, de qualquer modo, sempre com merecimento, nós nunca ficamos desamparados, né? Vejam que não ficaria André entregue à sua própria sorte, sem um local para residir. E um dia isso acontecerá também aqui no nosso planeta, né? No mundo material. Quando a caridade for melhor trabalhada, ninguém passará necessidades a ponto de dormir sob viadutos e não ter o que se alimentar, o que se vestir, não ter cuidados médicos, porque o que sobrar de uma bolsa repletará a outra que a tem em ausência, não é? Então, no mundo espiritual, organizado, no mundo espiritual superior, onde as leis morais vigem, onde as leis do amor imperam, lá sempre há essa cordialidade, há sempre esse equilíbrio a ponto de oferecer ao outro aquilo que também gostaríamos de receber. Tá? Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando: muito bem, Lísias, Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo no coração. Abracei o prestativo enfermeiro, sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria às vezes nos emudece. Guarde este documento, disse-me o atencioso ministro do auxílio, entregando-me pequena caderneta. Com ele, poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante 1 ano. Então, o estágio de André Luiz, esse período de observação, tá, em que ele estagiaria em nosso lar, iria durar 1 ano. E dentro desse 1 ano, ele poderia fazer as incursões nesses referidos ministérios diretamente vinculados a trabalhos no mundo espiritual, tá? Regeneração, auxílio, comunicação e esclarecimento. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro, não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. O período em que ficamos na erraticidade deve ser bem aproveitado. Emmanuel, através de Chico, diz que entre uma existência e outra, o espírito estuda seu passado. O espírito aprende, o espírito trabalha, né? Então ele estuda o quê? Estuda a si mesmo. Ele conhece as coisas e faz as comparações em relação a si mesmo, o que lhe falta, onde ele caiu, como, por quê, por quais sentimentos doentes ainda possui, o que precisa fazer para transformar isso numa nova construção, se já tentou, por que caiu, por que falhou, tudo para que uma nova existência dê certo. Então é um período de muita preparação. É um período fundamental esse no mundo espiritual antes de reencarnarmos. Todos nós, espíritos responsáveis, fizemos esse estágio de aprendizado. Né? Refletimos sobre o nosso planejamento, analisamos quedas e programamos acertar a partir de agora. Né? E estamos aqui justamente para fazer isso. Lísias deu-me o braço e saí, cheio, enlevado de prazer, repleto. Passados minutos, eis-nos à porta de graciosa construção. Cercado de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado companheiro. E com expressão carinhosa acrescentou: o nosso lar dentro de nosso lar. Ao tinido brando da campainha no interior, surgiu à porta simpática matrona.
Mãe, mãe, gritou o enfermeiro, apresentando-me alegremente. Este é o irmão que prometi trazer-te. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Esta casa é sua. E abraçando-me, ela completou, né? Soube que sua mamãe não vive aqui. Nesse caso, terá em mim uma irmã com funções maternais. Então, a gente já percebe a estrutura espiritual desse espírito da mãe de Lísias, né? Que vai nos oferecer muito conteúdo de estudo, viu? No período em que ela vai se preparar para reencarnar, nós vamos observar como se dará esse processo entre ela, seu esposo que já está na esfera carnal. São coisas muito importantes. Então, ela aceita, né, de boa mente esse companheiro que André Luiz trouxe para casa. Que André Luiz não, que Lísias. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando singular bom humor, adiantou-se, adivinhando-me os pensamentos. Está proibido de falar em agradecimento. O espírito percebe o que o outro está sentindo, está pensando, está vibrando. Ela percebeu que ele queria algum jeito de agradecer e ela já facilita as coisas, né? Não o faça. Obrigar-me-ia a lembrar de repente muitas frases convencionais da terra, André. Rimos todos e murmurei comovido. Que o Senhor traduza meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Entramos na residência, ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos terrenos, aos terrestres. Objetos em geral demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significação espiritual. Um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele grande harpa talhada em linhas nobres e delicadas. Então, vejam que o ambiente daquela casa da mãe de Lísias, da família de Lísias, se assemelhava a uma casa na terra. Simples, por quê? Porque o que deve chamar atenção num lar não é efetivamente aquilo que fica na terra, né? Não é aquilo que salta aos olhos, mas aquilo que fala ao coração. A casa é diferente do lar. A casa é uma alvenaria, né, de cimentos, bloco, é uma construção. O lar é o sentimento que se constrói nesse ambiente. Então, a simplicidade impera, independente isso da classe econômica, né, mas traços simples, singelos, chamando atenção principalmente do que? Não aos olhos, mas aquilo que as famílias podem identificar no sentimento. Então, olha como que seria importante nos nossos lares trabalharmos isso. Possivelmente, para ter o piano e a harpa, vamos ver adiante, os dons musicais ali também se faziam interessar, né? Então, os gostos, as predileções dos espíritos que ali habitavam continuava. É como se imaginássemos uma casa, um lar onde todos amam flores. O ambiente da casa pode estar florido, né? É interessante, e vamos ver também adiante, quando a ministra veneranda promove um determinado lugar ali em nosso lar para homenagem ao governador, um ambiente onde o governador pudesse se sentir à vontade, ela oferece a esse ambiente traços lá da Grécia Antiga, porque era uma predileção dele. Então, dentro do ambiente da casa, é um ambiente em que a pessoa se sinta à vontade, se sinta bem naquela estrutura, sem deixar de ser simples. Lembrando o quê? Que o importante é o sentimento que nutre. Às vezes poderemos ter a casa toda enfeitada, mas com brigas, tendo discussões, desentendimentos, não é? Então, do que adianta toda aquela beleza pro forma, se na intimidade as vibrações são tão difíceis? Como seria esse ambiente no nosso lar, na nossa casa hoje?
Temos esse ambiente espiritual também. Allan Kardec faz um estudo muito interessante sobre a influência do meio. Então, vejam, o ambiente doméstico é onde permanecemos com os nossos corações mais diretamente ligados, na figura de esposo, esposa, filhos, cada um vibrando e pensando. As energias desse ambiente estão diretamente relacionadas a quem somos na realidade, a nossa atmosfera espiritual, e influenciamos aqueles que estão à nossa volta. Então, como nos sentimos no ambiente de casa? Nos sentimos efetivamente num lar que nos traz paz e harmonia, né? Se nos sentimos assim, estamos fazendo um ponto de luz aqui na Terra, no nosso ambiente doméstico, né? E se não nos entendemos aqui, como poderemos ter uma casa no mundo espiritual? Numa colônia espiritual para recebermos os espíritos que estão aqui conosco. Se aqui só há desentendimento, brigas, discussões, por sintonia, por afinidade, será que nos manteríamos ligados nessas regiões superiores, num ambiente doméstico, se aqui não conseguimos manter isso? Então é importante pensarmos nessa estrutura de equilíbrio e harmonia desde já, para estruturarmos isso no mundo espiritual, né? Para darmos continuidade a esses vínculos no mundo espiritual, porque são, via de regra, os mesmos os espíritos que reencarnam nas famílias, né? Espíritos próximos, vinculados. Eu falei para vocês semana passada, eu terminei de ler o livro 50 anos depois, reli os 50 anos depois, e imediatamente já peguei o Renúncia. Por quê? Porque é uma continuidade, é a mesma família espiritual. Só que 50 anos depois, se passa lá entre o ano 140 depois de Cristo. E o livro Renúncia se dá no século 17, 1650, um pouco antes, um pouco depois. Mas as mesmas aptidões de alguns espíritos, as mesmas dificuldades, como também as mesmas habilidades, outras mais desenvolvidas, são as mesmas famílias, né? Agora retornando. Quem explica no detalhe os personagens é o livro Sementeira de Paz, de Néio Lúcio. Tem muitas cartas de Néio Lúcio, que foi Arthur Joviano, pai de Rômulo Joviano, e ali a gente tem a identificação desses personagens. Se vocês não leram, ou se faz tempo que leram, releiam. Vejam que interessante as nuances e como as provas chegam novamente no nosso caminho. As experiências amargas às vezes nos visitam para verificar o nosso aprendizado, se a gente aceitou, e muitas vezes caímos nos mesmos erros, né? Então precisamos edificar um lar aqui para dar continuidade a esse lar no mundo espiritual, né? Avançando, André Luiz, então, adentra a casa, o ambiente simples e acolhedor, igual eu disse, e Lísias, identificando a curiosidade de André Luiz, diante dos quadros, do piano, daquele ambiente doméstico, diz o seguinte: como vê, depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos arpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Ou seja, a realidade lá não é aquela fantasiosa que muitas vezes nutrimos, mas é a realidade da continuidade do espírito consoante a sociedade que estava aqui no mundo. Não dá saltos. Ó Lísias, atalhou a palavra materna carinhosa, não faças ironia. Não te recordas que o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia? Sim, mamãe, mas quero apenas dizer que os arpistas existem. E precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. Não temos ideia, conforme vai avançando o ser espiritual, onde ele vai penetrando, né? Nos arcanos, nos mistérios que se fazem para nós a realidade espiritual, a gente vai tendo acesso. Vamos perceber que muitas vezes uma prece de um ou outro espírito na obra de André Luiz recebe músicas como resposta.
Durante determinados ambientes espirituais, ouve-se um coro, né? Um coro de vozes muito que inspiram elevação, né? Bem afinadas, e a gente vai percebendo como aqueles que têm ouvidos para ouvir conseguem captar certas vibrações tão sutis, né? A música no mundo espiritual, a música superior. Em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação, com que relacionei minha procedência, vim a saber que a família de Lísias vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro, que sua mãe chamava-se Laura, e que em casa tinha consigo duas irmãs, Yolanda e Judite. Então lá viviam, até então, né? Laura, a mãe de Lísias, obviamente Lísias, e Yolanda Judite, agora eles traziam André Luiz. Duas irmãs então juntas. Respirava-se ali doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me. A hospitalidade cheia de ternura arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Notando-me o interesse, a dona da casa advertiu: temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, os que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram, nem mesmo no ministério da regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado da alma. Olha a informação, então, olha a informação que André Luiz recebe, que aqueles autores que conspurcam a moral através dos escritos, escritos que remontam à violência, né, à sensualidade, aos vícios, ao suicídio, à loucura, pela sintonia mental em que se encontram, vão diretamente a regiões infelizes, por questão de afinidade, não conseguem ficar em equilíbrio no mundo espiritual, né? Então, cuidado a gente tem que ter com aquilo que a gente recebe dessas mãos desequilibradas. Porque, dizia o apóstolo Paulo, lê de tudo, retém o que é bom. Mas esse lê de tudo, se não tivermos efetivo controle, né, padrão de comparação, quantas vezes a nossa mente não se perturba, já que aquele que escreve por si mesmo pode ser um grande perturbado. Muitas vezes nós poderemos ser fã de inúmeros espíritos que estão sintonizados com espíritos infelizes do umbral. Alguém que escreve um livro sugerindo suicídio, o que pensar disso? Não vou nem falar o nome do livro para que ninguém fique aí mentalizando, mas há livros que informam a melhor forma do indivíduo se suicidar. Obviamente, em qual sintonia está o autor de uma obra dessas? Por quem foi inspirado? Né? Ou aqueles livros de romance maravilhosos que, em determinado momento, o personagem central se mata, tira a vida de alguém. Que tipo de influência isso reflete na sociedade como um todo? Né? Há algumas obras que, ao serem lançadas, deixaram marcas muito difíceis para aqueles leitores frágeis que leram, se identificaram com a história e terminaram como o autor principal desejava, em relação ao personagem central da história. Uma situação muito mal, ou de suicídio, ou de homicídio. Então, essas mentes já estão sintonizadas com as regiões infelizes. Então, temos que tomar cuidado
com aquilo que lemos. Há muitas coisas escritas que nos deixam para baixo, depressivos, tristes, ansiosos, né? Em relação ao futuro que poderá acontecer. Então, muito cuidado, porque podem ser verdadeiros médiuns de espíritos perturbadores. Recebem por intuição, escrevem ali, vinculados a outras mentes, coisas que somente atrasam o nosso passo. Mas o bem nunca se trai. Quando lemos aquilo que nos edifica, que nos eleva, que nos fortalece, obviamente, a fonte de onde provém é uma fonte boa, límpida, cristalina, que edifica, né, e que mostra a sintonia com o alto. Então vamos escolher muito bem aquilo que lemos e aquilo que direcionamos aos outros, porque às vezes somos nós que escrevemos. Se não escrevemos, nós poderemos falar. Eu não sou escritor, mas tudo bem, mas você fala. Qual o teor da minha conversa? Eu elevo uma pessoa ou jogo para baixo? Eu mato sonhos? Mato projetos? Não é? Porque eu posso também estar sintonizado com mentes infelizes e vou traduzindo para aqueles que me ouvem essa mesma infelicidade da qual me mostra o portador. Obviamente, o vaso se perfuma primeiro, aquele que tem o conteúdo. Se eu tenho essa vibração difícil e passo adiante, é que eu já me contagiei com ela. Então, muita atenção. Isso nos chama e nos reporta, né? Não pude deixar de sorrir. Ele achou, né, interessante isso, continuando a observar os primores da arte fotográfica nas páginas sob meus olhos. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa. Demorando-me na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilhavam. Tudo simples, mas confortável. Não me perguntem, por favor, por que o espírito precisa tomar banho. Né? Porque André Luiz se demorou aqui na sala de banho. Mas vejam, a gente não pode esquecer ainda que o próprio nosso lar é uma região instalada na periferia do umbral. Nós não podemos esquecer, né, o que mais? Que muitos espíritos estão ali em fase de transição. Nós não podemos esquecer que a mente nossa está ainda muito voltada para os hábitos da Terra. Então, imagine enquanto nós não nos desvencilhamos dos vínculos da Terra, ficar dias sem tomar banho. Né? Nos sentiríamos bem? Não. Então, nessa região, ainda há o quê? Esses reflexos do mundo material. Óbvio que os espíritos superiores não precisam tomar banho. Né? Se a gente pensar na estrutura do espírito, é o corpo espiritual. Né? O espírito não precisa dormir. Mas por que André Luiz vai dormir? A gente vai ver logo. Né? Então, são coisas que a gente vai respondendo com o tempo, mas ainda muito voltado para o espírito naquele nível. Sem esquecer ainda que a água ali representava para ele, lembram quando a gente foi no Bosque das Águas, aquele capítulo, cheia de magnetismo, aquele momento da água também para ele servia como uma verdadeira, né, um momento ali de relaxamento, de fluidificação, né, toda a água ali sendo manipulada com os fluidos superiores. Então a gente começa a imaginar aquele momento importante para ele, ainda como não desvinculado das coisas da Terra. Tá? É o que a gente vai deduzindo dentro daquilo que a gente vai estudando, né? Não voltar a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou a oração. Sentamo-nos silenciosos em torno de grande mesa. Ligado um grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular. Crepúsculo, o cair da tarde, né? O início ali do anoitecer. Lembro que às 18 horas a gente tinha a oração com o governador de nosso lar. E surgiu ao fundo o mesmo quadro prodigioso da governadoria, que eu nunca cansava de contemplar todas as tardes no parque hospitalar. Naquele momento, porém, sentia-me dominado de profunda e misteriosa alegria. E
Vendo o coração azul desenhado ao longe, senti que minha alma se ajoelhava no templo interior em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Então, André Luiz fecha esse capítulo exatamente aí, no momento da prece com o governador, tá? Todos os lares de nosso lar sintonizados. Olha que interessante, não mudavam de programa, não. Ah, vou dar uma disfarçada aqui, eu não vou pegar a prece hoje, vou buscar um outro programa. Não, porque o interesse lá é do espírito. E ninguém engana a si mesmo, não é? Então era um momento o quê? De união entre todos os espíritos de nosso lar, com os espíritos superiores, com as regiões do alto, buscando força, buscando estímulos para o bem, né? E para se fortalecerem cada vez mais na intimidade. Ok, meus amigos? Na semana que vem, André Luiz continua no capítulo 18 com o título Amor, Alimento das Almas. É uma continuidade desse instante em que ele está na casa de Lísias, tá? No momento aqui onde ele vai fazer a refeição, no instante que ele está com a mãe de Lísias, com as irmãs da mãe de Lísias, perfeito? E a gente continua na próxima semana com esse estudo, com calma, sem pressa, com o objetivo de ir pontuando quando surge alguma coisa, né, que chame atenção, que seja interessante e importante também, como toda a narrativa é, né? O Ed aqui comentou dos 50 anos depois e renúncia. Fantástico, né, Ed? Esses dois livros, para os momentos de dificuldade, para aceitarmos as provas, para aceitarmos a desencarnação de entes queridos, são fundamentais. Porque mostram que tudo há um motivo, que tudo há uma razão, e que em pouco tempo estamos todos juntos de novo. Estamos nessa caminhada multissecular, momentos aqui, momentos no mundo espiritual, mas seguindo os nossos seres queridos, os nossos seres amados. Estamos muito próximos, né? Esses dois ambientes se interpenetram, o mundo físico e o mundo espiritual. Então, realmente, esses livros nos dão muita força. A Helena comenta também da diferença ali da casa e do lar. Realmente, né, a gente pode ter uma casa muito simples e singela, mas cujo ambiente doméstico, aquele lar é aconchegante, é amoroso. E uma casa, do ponto de vista da terra, maravilhosa, né, uma mansão, mas faltando a vibração do amor. Por isso, naquela prece do Divaldo, quando ele pede, ele agradece a Deus a morada, né? Ele fala que poderia ser uma casa, uma choupana, uma tapera, um grabato de dor, uma casa na favela, não importa, mas que dentro dela existe a figura do amor, não é? Então, é bem isso. Quando estamos com os seres amados no ambiente amoroso, independente do estereótipo, né, daquela construção, esse sentimento é o que vale a pena. Mais algum comentário? Ok, a Ana Merri. Que sua mãezinha possa ser amparada, viu? A Maria Aparecida também nos comenta. Vamos vibrar pela Maria Eduarda, viu, Maria Aparecida? Vamos vibrar. Muitas vezes são espíritos que acabam tendo que fazer certas experiências, mas depois percebem o caminho que tomaram, tá? A nossa ação vai até um determinado momento. Quando, de forma deliberada, esse espírito, na condição de filho, na sua maioridade, sai de casa, né, com que recursos, às vezes, nós poderemos impedi-lo? Então, ele vai para o mundo, mas a gente não pode esquecer que, antes de ser nossos filhos, são filhos de Deus. E Deus tem leis amorosas que amparam e corrigem. E muitas vezes, na própria cabeçada, comparando os ambientes, comparando o que tinha em casa e o que tem lá fora, como filho pródigo, uma hora voltam, tá? Então, entregue sempre a Deus, não deixe de amá-la e envolvê-la em suas preces, tá bom? Muito bem, meus amigos.
Vamos então buscar a prece agora. Olá, Marley, muita força para você. Muito abraço, meus abraços aqui a todos. Agradecido também pela participação aqui dos amigos. Eu vou convidar a todos para a prece final. Querido Jesus, o Senhor que nos acompanha e sabe o que vai na intimidade de cada um que está aqui mentalizado. Pedimos, dê força a cada um de nós, para que consigamos superar as nossas provas com galhardia, com coragem, com ânimo, com muita fé em nós mesmos e em vós. Sabedores de que não passamos aquilo que não precisamos quando fazemos a nossa parte. Que os aprendizados sejam por nós compreendidos. Que compreendamos o porquê de enfrentar o que enfrentamos. E se percebermos que falhamos, que tenhamos também a humildade de corrigir os passos e fazer de novo de forma melhorada. Estimula-nos no bem, ilumina o nosso lar, os nossos entes queridos, aqueles que estão em dificuldade, aqueles que estão bem. Agradecemos o amparo de sempre, que o nosso lar, o nosso ambiente doméstico esteja em luz e que a água também seja fluidificada, que esse copo simples com essa água que a tudo absorve possa receber vibrações de luz e substâncias renovadoras para a nossa intimidade. Guarda-nos nesta oportunidade, nesta noite, nesta semana, que sigamos o nosso planejamento reencarnatório, cumprindo com o nosso dever e sendo firmes na nossa resolução do bem. Guarda-nos e seja conosco, querido amigo Jesus. Muito obrigado pela oportunidade de hoje. Agradeço mais uma vez a todos, que Jesus a todos abençoe, fortaleça. Até a próxima. Se precisarem de alguma coisa, podem mandar alguma mensagem, tá? Na página da nossa Casa Espírita, ao Caminho da Luz. Aqueles que estão na minha página também não tem problema. E que as forças do alto sempre operem renovação e luz na caminhada de todos. Fiquem com Deus, até a próxima. Muito obrigado.